terceiro conto, Mensagem do Canguru. Oi, tudo bem? Como tinha o dia livre, pela manhã fui ao zoológico perto de casa para ver os cangurus. O zoológico não é muito grande, mas tem um pouco de tudo, de gorila a elefante. Agora, se você é fã de lhamas e tamanduás, acho melhor nem fazer a visita. Ali não tem nada de lhama nem de tamanduá. Nada de impala nem de hiena. E leopardo, nem pensar. Em compensação, tem 4 cangurus. Um é filhote e nasceu há mais ou menos 2 meses. Outro é macho e há 2 fêmeas. Não faço ideia de como está organizada a família. Toda vez que vejo um canguru, tenho curiosidade de saber o que ele sente. Por que afinal ficam saltitando daquele jeito desengonçado em um fim de mundo como a Austrália? Só para serem mortos com um pedaço de pau que chamam de bumerangue? Bom, mas pouco importa. Nem é um problema tão grande assim, nem tem relação com o que quero contar nessa história. Pois então, enquanto eu estava observando os cangurus, fiquei com vontade de lhe escrever uma carta. Você deve estar estranhando e se perguntando o que me levou a querer lhe escrever uma carta enquanto observava os cangurus, não é? Talvez esteja querendo saber que tipo de relação pode existir entre o canguru e você. Por favor, não ligue para isso. Cangurus são cangurus e você é você. Entre cangurus e você não existe relação direta, nada que possa chamar a atenção de alguém. Vou me explicar. Entre cangurus e a vontade de escrever uma carta para você, havia 36 delicados passos. Ao dar o último desses passos, senti vontade de lhe escrever. Apenas isso. Eu poderia explicar o processo tintim por tintim, mas creio que você não entenderia muito bem e, para ser sincero, admito que já não me lembro mais de todos. Afinal, eram 36 passos. Se um fosse dado fora da hora, eu não estaria escrevendo esta carta para você. Talvez estivesse no Oceano Antártico, sobre o dorso de um cachalote. Talvez ateando fogo a uma tabacaria nas redondezas. Enfim, o que importa é que esses 36 passos casualmente me levaram a escrever uma carta para você. Não é interessante? Então, vamos começar pelas apresentações. Tenho 26 anos e trabalho na seção de controle de qualidade de produtos de uma loja de departamentos. Um trabalho que, como você deve imaginar, é bastante enfadonho. Para começar, testamos as mercadorias assim que são adquiridas, procedimento que evita a troca de farpas entre o setor de compras e os fornecedores, ainda que minha verdadeira responsabilidade não seja tão crucial quanto você possa imaginar por essas linhas. Antigamente, talvez, mas hoje, as lojas de departamentos vendem de tudo, de cortadores de unha até barcos a motor. E,
Como o catálogo de mercadorias é alterado todos os dias, é impossível verificar minuciosamente cada item e seria impossível darmos conta de tudo, mesmo que o dia tivesse 48 horas e cada funcionário 8 braços. Aliás, nem a própria empresa exige isso da gente. Por isso, o que chamamos de checagem não passa de uma puxadinha na fivela de um sapato ou de apalpar alguns doces para conferir a consistência. Todo o trabalho da seção de controle de qualidade de produtos se resume a isso. Então, nossa tarefa principal acaba sendo receber e tentar resolver as reclamações dos clientes, estudando caso a caso. Depois de fazer uma triagem das queixas, podemos encaminhar a reclamação para o fabricante ou não voltar a adquirir o produto em questão. Vou mostrar alguns exemplos de reclamação que costumo receber. Acabei de comprar 2 pares de meias calças e elas desfiaram no primeiro uso. O ursinho de corda parou de funcionar ao cair da mesa. Lavei o roupão de banho na máquina e encolheu. Talvez você não saiba, mas é espantosa a quantidade de reclamações dessa natureza. Cuido apenas de queixas de determinados produtos, mas alguns departamentos recebem tantas reclamações que não conseguem dar conta da avalanche. Na minha seção somos 4, e não exagero ao dizer que as reclamações nos perseguem o dia inteiro, desde que entramos pela manhã até o final do expediente à tarde, como animais famintos. Entre elas, algumas são pertinentes e outras não. Há também os casos mais complexos de difícil solução. Por conveniência, classificamos as queixas em 3 níveis, A, B e C. No meio da sala, temos 3 caixas enormes, cada uma etiquetada com uma letra que serve para separarmos as cartas. Batizamos essa tarefa de avaliação racional em 3 níveis. Uma brincadeira do nosso setor. Não leve a mal, certo? Bom, os 3 níveis são o seguinte. A. Reclamações pertinentes. São casos em que assumimos nossa culpa. Vamos até a casa do cliente com uma caixa de doces e providenciamos a substituição do produto. B. Situações limite. São casos em que não temos culpa na esfera jurídica, mas para não arranhar a imagem institucional, tomamos algumas medidas cabíveis para evitar problemas desnecessários. C. Total responsabilidade do cliente. Nesses casos, nos limitamos a dar uma explicação e pedimos que retirem a queixa. Pois bem, depois de examinarmos com toda atenção, classificamos no nível C a reclamação enviada por você. Preste atenção. Os motivos dessa classificação foram os seguintes. 1. Um disco já adquirido. 2. Há mais de uma semana. 3. Não pode ser trocado sem a nota. Não importa em que lugar do mundo você esteja, isso é inadmissível. Entende o que eu estou querendo dizer? Com isso, encerro a explicação sobre o assunto. Sua reclamação foi aberta e rejeitada. Agora, para além do ponto de vista profissional, para ser sincero, muitas vezes acabo adotando essa perspectiva. No fundo, compreendo o seu problema. Ter se equivocado ao comprar a Sinfonia de Mahler em vez de uma de Brahms.
de verdade. Por isso, resolvi escrever esta mensagem, até certo ponto íntima, e não uma carta formal e protocolar. Confesso que, nesta última semana, tentei diversas vezes escrever uma carta para você. Algo como: lamentamos informá-la que, infelizmente, não será possível trocar o disco. Porém, como sua carta nos tocou profundamente, resolvemos escrever algumas linhas. Pessoalmente, etc, etc, etc. Cheguei a começar, mas não consegui. O que não se deve ao fato de eu não ser capaz de escrever bem uma carta. Pelo contrário, por mais estranho que seja admitir, sou até bom nisso. Até hoje não me lembro de ter tido dificuldades para escrever cartas. Mas, quando tentei escrever para você, por algum motivo, não consegui encontrar as palavras certas. Tudo o que me passava pela mente me parecia um desatino. A correção das frases não deixava fluir a emoção. Foram muitas e muitas tentativas que chegaram a ir para o envelope e ganhar selos, mas que, na última hora, acabaram no lixo. Por isso, decidi desistir. Acho que, se for para escrever uma carta imperfeita, melhor não escrever nada. Não concorda? É o que penso. Uma mensagem perfeita é como um calendário desatualizado. Melhor não ter. Até que esta manhã, quando estava diante da cerca dos cangurus, passando pelos 36 passos aleatórios, tive uma epifania. Ou seja, atingi um estado que poderíamos chamar de máxima imperfeição. Talvez você queira saber o que significa atingir um estado de máxima imperfeição. Acho que realmente seria uma pergunta possível. O estado de máxima imperfeição, para resumir, é quando uma pessoa perdoa a outra. Por exemplo, eu perdoo os cangurus. Os cangurus perdoam você e você me perdoa. Naturalmente, esse ciclo não é infinito e, em algum momento, os cangurus podem não querer mais perdoar, o que não deve ser motivo para você se chatear com eles. A culpa não é dos cangurus, nem sua, muito menos minha. Os cangurus também têm seus problemas. Quem tem o direito de criticá-los? Tudo o que nos resta é aproveitar o momento, sem esquecer de tirar uma foto para guardar de recordação. No centro, da esquerda para a direita, você, os cangurus e eu. Que tal? Desisti de escrever uma carta ou até uma simples mensagem protocolar para você. Não confio mais nas palavras. Por exemplo, a palavra espontâneo. O que você sente ao ler a palavra espontâneo pode ser diferente ou até o contrário do que sinto ao ler essa palavra. É uma grande injustiça, não acha? É como se eu tirasse as cuecas e você só desabotoasse 3 botões da blusa.
Não parece injusto? Bem, eu não gosto de injustiças. Claro, sei que o mundo é injusto, mas, se depender de mim, não serei conivente com essa injustiça. Adoto essa postura. Por isso, vou gravar em fita cassete a mensagem que pretendo enviar. Está escutando? Não sei qual será a sua reação quando receber ou melhor, esta fita cassete. Não consigo imaginar, mesmo. Talvez você fique muito contrariada. Afinal, não é todo dia que um funcionário da seção de controle de qualidades de produto de uma loja de departamentos envia uma resposta por meio de uma gravação. Ainda por cima, uma resposta de cunho pessoal. Isso pode ser interpretado como um acontecimento muitíssimo excepcional ou, dependendo do ponto de vista, como um enorme disparate. Se você se sentir desrespeitada ou ficar ofendida e decidir encaminhar esta fita para o meu supervisor, saiba que ficarei em uma situação bastante delicada no trabalho. Agora, se quiser fazer isso, tudo bem. Prometo que não vou ficar irritado ou com raiva de você. Enfim, estamos em pé de igualdade. O que estou querendo dizer é que tenho o direito de escrever uma carta para você, que tem o direito de me prejudicar. É uma posição justa, não acha? Isso mesmo. Assumo a responsabilidade pelos meus atos. Não estou aqui para brincar ou fazer graça. Me esqueci de dizer. Vou chamar essa espécie de carta de mensagem do canguru. Afinal, tudo precisa ter um nome. Vamos imaginar que você tem um diário. Em vez de precisar fazer uma longa descrição como: hoje recebi a resposta, gravada em fita cassete, do funcionário da seção de controle de qualidade de produtos de uma loja de departamento sobre uma reclamação que abri, etc. Você pode simplesmente escrever: hoje recebi uma mensagem do canguru. E pronto. O que acha? Não é bem mais simples? Sem falar que mensagem do canguru é fácil de memorizar, não acha? Dá até para imaginar um canguru carregando cartas em sua bolsa, todo saltitante pelas vastas pradarias. Tom, tom, tom. É uma chamada. Reparou no som? Significa que estou à porta de sua casa. Se você não quiser, não precisa abrir. De verdade, realmente não me importo. Se você não quiser mais ouvir esta fita, basta apertar o stop e jogá-la no lixo.
Só gostaria de me sentar um pouco à frente de sua casa e falar sozinho. Só isso. Já que não tenho como saber se você continua escutando a fita ou não, tanto faz. Mais uma evidência de que estamos em pé de igualdade. Tenho o direito de falar e você tem o direito de não ouvir. Enfim, vamos continuar. Bati à sua porta e você sabe que não precisa abri-la. De qualquer modo, convenhamos que a imperfeição é difícil de suportar. Não imaginava que seria tão difícil falar para um microfone sem uma cola ou um roteiro. É como regar o deserto com um copo de água. Não dá para observar nada, nenhum tipo de reação, nem de resposta. Por isso, estou falando sem tirar os olhos dos ponteiros do medidor de VU. Você deve saber o que é um medidor de VU, não? São aqueles ponteiros que oscilam de acordo com o nível de volume. Não sei o que significam as letras V e U. Bom, seja o que for, esses ponteiros são os únicos objetos que reagem à minha voz. Confesso que a dupla formada por V e U é muito rigorosa. Para sintetizar, o V está para o U, assim como o U está para o V. É um mundo maravilhoso. Para eles, tanto faz o que penso, o que falo ou a quem me dirijo. A única coisa que lhes interessa é medir a intensidade com que a minha voz reverbera no ar. Para eles, existo porque o ar vibra. Não é uma maravilha? Ao olhar para eles, tenho vontade de falar qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Para eles, tanto faz se o que fala é imperfeito ou não. Só o que importa é a vibração do ar, não o significado. Apenas a vibração do ar. Esse é o alimento deles. A propósito, outro dia vi um filme muito triste. A história de um comediante que, mesmo contando piadas hilárias, não conseguia fazer ninguém rir. Não, estou exagerando. Ninguém ria das piadas dele. Enfim, ao falar assim no microfone, acabei me lembrando desse filme. Não é estranho? Uma mesma piada pode provocar uma explosão de gargalhadas quando contada por um comediante, mas não ser nem um pouco engraçada quando contada por outro. Curioso, não acha? Sabe, depois de refletir a respeito, concluí que a diferença se deve à natureza da pessoa, a algo inato. Como alguém que nasce com os canais semicirculares da orelha um pouco mais deslocados do que o dos outros. Não sei, às vezes acho que eu seria muito feliz se tivesse nascido com esse dom. Sempre que me lembro de alguma coisa engraçada, morro de rir sozinho. Mas quando tento contar para alguém, tudo perde a graça. Sabe, me sinto como aquele homem de areia do Egito. Para começar, aliás, você conhece o homem de areia do Egito? Bem,
digamos que o Homem de Areia nasceu como príncipe do Egito em um passado bem remoto, na época das pirâmides, das esfinges e tudo mais. Mas como era muito feio, realmente pavoroso, o rei o desprezou e ordenou que fosse abandonado na selva. Só que, no final das contas, ele acabou adotado por lobos ou macacos e sobreviveu. É uma história bem conhecida e, por alguma razão, ele se tornou um homem de areia que transformava em areia tudo o que tocava. A brisa virava nuvem de areia, o riacho se transformava em areia movediça, os campos se tornavam desertos. Essa é a história do Homem de Areia. Você já tinha escutado? Imagino que não, até porque acabei de inventá-la. Enfim, o importante é que, falando assim, eu me sinto como o Homem de Areia do Egito. Tudo que toco vira areia, areia, areia. Tenho a impressão de que estou falando muito de mim. Mas, pensando bem, não há outro jeito, certo? Não conheço você. As únicas coisas que sei a seu respeito são o seu nome e o seu endereço. Nada mais. Não sei sua idade, nem seu salário, nem o formato de seu nariz, nem se é gorda ou magra, solteira ou casada, mas pouco importa. É até conveniente. Prefiro resolver as coisas de um modo simples, bem simples, em um nível metafísico, por assim dizer. Tenho sua carta. Para mim, isso basta. Sei que é uma comparação infeliz, mas assim como um biólogo recolhe excrementos de elefantes na selva para estudar a alimentação, comportamento, peso e vida sexual da espécie, o conteúdo de sua carta também é bastante revelador para mim. Claro que não em relação a insignificâncias como aparência, o perfume que você usa ou coisas dessa natureza. Estou me referindo à sua essência. Sua carta é realmente fascinante. O estilo, a caligrafia, a pontuação, os parágrafos, a retórica, enfim, tudo é perfeito. Não digo sublime, mas impecável. Não há nada a alterar. Todo mês leio mais de 500 cartas de reclamação e relatórios. E, para ser franco, nunca tinha lido uma carta tão comovente quanto a sua. Levei suas cartas escondidas para casa e reli cada linha muitas e muitas vezes, analisando o conteúdo em detalhes. Nada muito complicado, porque sua carta é curta. Ao fazer isso, me dei conta de muitas coisas. Para começar, há um uso considerável de vírgulas. 6,36 vírgulas para cada ponto final. Não acha chamativo? Além disso, o emprego das vírgulas realmente foge do padrão. Por favor, não pense que ao citar essas miudezas estou debochando do seu estilo, ok? Na verdade, como disse antes, sua carta me deixou comovido. A palavra é esta: comovido.
não se trata apenas das vírgulas. Cada parte de sua carta, mesmo uma reles mancha de tinta, mexeu comigo e me deixou comovido. O motivo? Para resumir, acho que é porque você não está no texto. Claro que existe uma história. Uma garota ou uma mulher se engana na hora de comprar um disco e estranha que as músicas são diferentes. Só que até perceber que tinha comprado o disco errado se passa uma semana. Quando a vendedora explica que não pode trocar o disco, você decide escrever uma reclamação. Essa é a história. Para que eu pudesse entender tudo, precisei reler sua carta 3 vezes, porque era completamente diferente das reclamações que costumamos receber. De modo geral, podemos notar um tom arrogante, ou subserviente, ou implicante no padrão das queixas, mas apesar disso, somos capazes de conhecer o âmago de quem reclama. O âmago é o que embasa a natureza de cada reclamação. Não estou mentindo. Leio uma infinidade de reclamações. Posso dizer que sou autoridade no assunto. Mas a sua reclamação, do meu ponto de vista, não se enquadra como reclamação porque não existe uma ligação emocional entre a reclamante, você, e a queixa em si. Em outras palavras, é como um coração sem vasos sanguíneos, uma bicicleta sem pedal. Na verdade, confesso que fiquei até um pouco preocupado, sem saber se o objetivo de sua carta era fazer uma reclamação, um depoimento, uma propaganda ou uma tese. Associei a sua carta a uma dessas fotos de cena de crime de uma grande chacina. Nada de legenda nem de contexto. Somente a foto, tirada em algum país desconhecido, com uma pilha de cadáveres à beira de uma estrada qualquer. Não consegui entender o que você desejava. Sua carta parecia um formigueiro construído a todo vapor, sem nenhuma pista indicando a entrada. Admirável! Bang, bang, bang! Uma grande chacina. Vou tentar simplificar um pouco as coisas. Simplificar ao máximo. Bem, sua carta me excitou. Sim, me excitou sexualmente. Quero falar de sexo. Batendo outra vez a porta. Se esse assunto não desperta seu interesse, pare a fita. Ficarei 10 segundos em silêncio. Depois vou ficar falando sozinho, olhando para os ponteiros do medidor VU. Por isso, se não quiser escutar o que tenho a dizer, aperte o stop durante esses 10 segundos e jogue a fita no lixo ou vá entregá-la para o meu supervisor. Tudo bem? A partir de agora, vou fazer silêncio.
começar. As patas dianteiras são curtas e com 5 dedos. As traseiras são bem mais compridas e só com 4 dedos. O quarto dedo é hipertrofiado e o segundo e o terceiro são menores e grudados. Essa é a descrição das patas de um canguru. Agora sim, vou falar de sexo. Depois de trazer sua carta para casa, só penso em dormir com você. Ao me deitar na cama, sinto que você está ao meu lado e que continua na casa quando acordo de manhã. Quando abro os olhos, você já está em pé e posso ouvi-la fechando o zíper do vestido. Mas eu... A propósito, como trabalho na seção de controle de qualidade de produtos, devo avisá-la que não existe nada tão frágil quanto um zíper. Mas eu mantenho os olhos fechados, fingindo dormir. Não me atrevo a olhá-la. Você passa pelo quarto e desaparece no banheiro. Só então abro os olhos, tomo o café da manhã e vou para a loja. À noite, no escuro, mandei instalar uma persiana na janela que deixa o quarto totalmente imerso na escuridão. Não consigo enxergar seu rosto. Não sei nada a seu respeito, não faço ideia de quantos anos você tem, nem quanto pesa. Por isso, não posso tocá-la. Mas tudo bem. Para dizer a verdade, para mim, tanto faz transar com você ou não. Não, não é bem isso. Deixa eu pensar um pouco. Bom, é o seguinte. Quero transar com você. Mas se não acontecer, tudo bem. Quer dizer, como mencionei antes, quero me manter na posição mais justa possível. Não quero forçar nem ser forçado a fazer nada. Para mim, basta sentir que você está ao meu lado e que seus sinais de pontuação dão voltas em minha cabeça. Será que você me entende? Para resumir, o que quero dizer é o seguinte. Às vezes, refletir sobre questões individuais, me refiro ao ser humano, é penoso para mim. Quando começo a pensar nisso, sinto meu corpo se esfacelar. Por exemplo, entro em um trem. No vagão existem dezenas de pessoas, meros passageiros. Passageiros que estão sendo transportados da estação Aoyama Ichomi até a Kasaka Mitsuki. Mas, às vezes, a individualidade desses passageiros me chama a atenção. Quem é esta pessoa? E aquela? Por que pegou o metrô na linha Ginza? Quando começo a fazer essas reflexões, não consigo parar. Uma vez que algo me chama a atenção, não consigo mais parar de pensar naquilo.
Aquele trabalhador está com entradas e vai ficar careca. Aquela garota tem muitos pelos na perna. Será que ela se depila só uma vez por semana? Por que o rapaz que se sentou na minha frente está com uma gravata que não combina com o terno? Fico pensando coisas dessa natureza. Então meu corpo começa a tremer tanto que preciso saltar do trem. Outro dia, acho que você vai morrer de rir. Quase apertei o botão de emergência ao lado da porta. Estou contando tudo isso, mas não quero que você pense que sou sensível ou neurótico. Não sou tão suscetível assim se comparado a outros. Estou longe de me considerar neurótico. Sou um trabalhador comum, como tantos outros, e faço parte da seção de controle de qualidade de produtos de uma loja de departamentos, resolvendo reclamações dos consumidores. E não tenho nada contra andar de trem. Também não tenho problemas sexuais. Não posso afirmar isso categoricamente porque nunca transei comigo. De qualquer maneira, nesse quesito, acho que sou um homem até bastante normal. Namoro há um ano e durmo com a minha namorada 2 vezes por semana. Tanto ela quanto eu estamos satisfeitos com o relacionamento. Tenho me esforçado para não pensar nela com seriedade, pois não pretendo me casar. Se cogitasse casamento, eu passaria a observá-la com mais cuidado e pensaria que as coisas já não andam bem. Não dá para morar e viver feliz com uma pessoa quando você começa a reparar no alinhamento dos dentes ou no formato das unhas, não acha? Deixa eu falar um pouco mais de mim. Desta vez não vou bater a porta. Se você me ouviu até aqui, trate de ir até o fim. Só um minuto. Vou fumar. Até hoje nunca abri tanto meu coração. É a primeira vez. Até porque não teria muito o que falar e mesmo que tivesse, sempre achei que as pessoas não teriam interesse em me ouvir. Então, por que estou me abrindo com você? Como disse antes, hoje quero atingir a máxima imperfeição. Sabe o que provocou essa máxima imperfeição? Sua carta e os 4 cangurus. Cangurus. Os cangurus são criaturas encantadoras. Passo horas a fio olhando para eles e nunca me canso. Nesse ponto, parecem com sua carta. O que será que os cangurus pensam? São animais que ficam o dia todo dentro da cerca, pulando de um lado para o outro. De vez em quando, cavam um buraco na terra. Quer saber o que fazem com esse buraco? Nada. Apenas o cavam. Os cangurus têm somente um filhote por vez. Por isso,
tão logo dão à luz, tentam engravidar de novo. De outra maneira, não conseguiriam garantir a continuidade da espécie. Então, as fêmeas passam quase a vida toda emprenhando e criando filhotes. Se não estão prenhas, estão cuidando dos filhotes. Se não estão cuidando dos filhotes, estão prenhas. Podemos dizer que os cangurus vivem apenas para perpetuar a espécie. Se não fosse assim, não existiriam. Por isso, se empenham tanto em seu objetivo. Curioso, não? Peço desculpas por mudar o rumo da prosa tão repentinamente. Vou falar mais um pouco de mim. A bem da verdade, estou muito descontente por ser quem eu sou. Não falo de aparência, talento ou posição social. Falo apenas de ser quem eu sou. Sinto que isso é muito injusto. Mas não vá pensar que sou uma pessoa que está sempre satisfeita. Nunca reclamei do meu trabalho nem do meu salário. O que faço é sem graça, mas acho que é quase sempre assim. Dinheiro nunca foi o ponto mais importante. Vou ser sincero. Gostaria de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse é o único desejo que tenho. Nada além disso. O problema é que minha personalidade atrapalha a realização desse desejo. Você não acha que isso é bem desagradável? Não acha que é motivo para infelicidade? Considero meu desejo bem modesto. Não quero dominar o mundo nem me tornar um artista genial. Não quero voar. Quero apenas estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Veja, não estou falando de 3 ou 4 lugares, mas apenas de 2. Gostaria de ouvir um concerto e andar de patins. De cuidar da seção de controle de qualidade de produtos. De cuidar da seção de controle de qualidade de produtos e comer um quarteirão do McDonald's. Gostaria de dormir com a minha namorada e com você. Quero levar uma existência normal e, ao mesmo tempo, ter uma individualidade separada. Deixa eu fumar mais um cigarro. Confesso que estou um pouco cansado. Não tenho o costume de falar, pelo menos não assim com tanta franqueza. Quero deixar claro que não sinto desejo sexual pela mulher que é você. Como disse antes, estou muito descontente por ser quem eu sou. É terrivelmente desagradável ter apenas uma individualidade. Não suporto os números ímpares, de modo que não gostaria de dormir com você, que também é uma entidade única, individual. Seria maravilhoso se você pudesse se dividir em 2 e eu também me dividisse em 2 e nós 4 pudéssemos dividir a mesma cama. Não acha?
Se isso acontecesse, poderíamos conversar abertamente sobre muitas coisas. Por favor, não responda a esta mensagem. Se quiser me escrever, envie uma reclamação para a loja. Se não tiver reclamação a fazer, pense em outra coisa. Até mais. Ouvi a gravação que fiz até aqui. Para falar a verdade, fiquei bem insatisfeito. Como alguém que cuidasse de um aquário e deixasse o leão marinho morrer por pura negligência. Por isso, hesitei muito se devia ou não enviar essa fita. Mesmo agora que decidi enviar, continuo hesitante. Me esforcei para satisfazer a imperfeição. Ou melhor, renunciei à necessidade de perfeição e, assim, só me resta viver feliz com a minha escolha. Gostaria de dividir essa imperfeição com você e os 4 cangurus. Isso é tudo.